Olá pessoal, eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou relatar a minha 12ª experiência com ayahuasca. Foi uma experiência bem profunda que me trouxe muita clareza, que foi uma experiência onde eu pude me conectar com as minhas sombras. Eu pude ter uma experiência também com a Mãe Divina, no seu aspecto de Mãe Morte. E eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês como que foi essa experiência. Mas antes disso, eu vou contar um pouco para vocês sobre um momento da minha vida que eu passei que foi muito difícil para mim. E depois vocês vão entender o porquê de eu estar relatando essa época da minha vida, porque teve toda a relação com o processo que eu vivi lá no chá. Em 2016, final de 2016, 2017, eu passei por um processo de depressão. Foi uma época muito difícil para mim. Eu considero que foi uma época que eu estive no fim do poço, pois foi uma época assim que eu já não via mais sentido na vida. Eu não via mais propósito em estar viva, eu não via mais beleza, eu não sentia mais nada, absolutamente nada. É como se eu já tivesse morrido e só meu corpo tivesse aqui, né, e lutando dia após dia para sobreviver, mas realmente eu já não tinha mais vontade de estar aqui. Para mim as coisas não tinham propósito, né? E foi uma época muito difícil. Foi difícil eu sair desse fim do poço. Eu costumo chamar de fim do poço, porque para mim foi o fim do poço para mim. E foi graças à minha mãe, né, que me ofereceu apoio emocional e ofereceu ajuda, né, externa, que foi quando eu comecei a iniciar tratamentos. Eu não aceitava ir em psicólogo, eu não aceitava nenhum outro tipo de tratamento, porque eu tinha muita dificuldade em me expressar e eu tinha muita dificuldade em entender o que de fato eu estava sentindo. Então, eu me fechava muito, eu guardava tudo pra mim. E eu não aceitava esse tipo de tratamento e minha mãe me propôs fazer uma terapia alternativa, né, com microfisioterapia, que é uma terapia onde nós não precisamos dizer de fato o que nós estamos sentindo, o que aconteceu. O nosso próprio corpo fala pela gente, né? O nosso corpo ele é muito inteligente. Quando a gente passa por um processo de trauma, tudo fica registrado nas nossas células e essas células elas começam a funcionar de maneira diferente, de maneira patológica, vamos chamar assim, e nisso vai manifestar uma série de problemas, né? Seja problemas no físico, como dores, problemas no emocional, né, como ansiedade, depressão e por aí vai. E daí eu iniciei esse tratamento, né, foi um tratamento que me deu uma certa luz e fez eu começar a me entender meu corpo, entender minhas emoções. E depois disso eu fui buscando outras formas, né, de tratamento. Eu cheguei a ir em psicóloga e minha psicóloga até falava, né, que a gente é como um copo da água, né, que se a gente não coloca para fora tudo aquilo que a gente sente, uma hora esse copo ele enche e transborda, né. E eu tava numa época da minha vida que eu já tinha transbordado, de tanto eu guardar meus sentimentos e não pôr pra fora como eu me sentia. E eu transbordei, né? Então foi uma época bem difícil. E sempre que eu me lembrava dessa fase da minha vida, dessa época da minha vida que eu já não tinha mais vontade de viver, eu costumava falar para as pessoas, né, que era o fim do poço e que eu não queria mais estar naquele lugar. É como se eu tivesse um certo medo de voltar, né, a ter aquela emoção, aquele sentimento, aquela sensação, né, que o estado depressivo proporciona, né, que é essa sensação de desconexão com o todo, de desconexão com a vida. E eu tinha muito receio, né, de voltar a ser aquela Isabela de antes. Então eu sempre que eu comentava com alguém sobre os processos da minha vida, eu falava, né, que eu não queria mais voltar para aquele estado e que eu fui o fim do poço e que eu tinha muita aversão a tudo aquilo, sabe? E nessa experiência com o chá, eu no processo meditativo, a voz da minha consciência, minha intuição começou a falar comigo, né, sobre justamente essa fase da minha vida. E ela dizia assim que eu não tenho que ter medo de quem eu fui ou de quem eu sou e que eu não tenho que ter medo das minhas sombras, né? E daí nisso eu comecei a chorar muito porque eu via que eu ainda possuo partes minhas nessa escuridão. E esse medo, essa aversão que eu tinha é justamente por isso, por eu ter essas partes ainda dentro de mim. E eu saber que elas estão aqui e que
em um deslize, né, em uma perca de consciência, eu posso voltar para esse estado, né? Então, por isso que eu sempre tive muito medo disso, porque tem partes minhas que estão lá ainda. E essa voz da consciência se apresentou para mim como a mãe, né, a mãe divina. A mãe divina, ela é a representação feminina de Deus, é o lado feminino de Deus, né? Sem o pai, sem a mãe, não existe o filho, né? Ou a filha, no caso, que sou eu, somos nós. Então, a mãe divina é essa representação feminina de Deus e ela se apresenta em 5 aspectos diferentes, né? E a que se apresentou para mim naquele dia foi a Mãe Morte. Depois, em outro momento, eu posso gravar um vídeo para vocês falando sobre os outros aspectos da Mãe Divina, né? Que tem a Mãe Manifestada, tem a Mãe, a representação Isis, a representação da Mãe Morte, a representação da Mãe Natura, né? Que é Gaia, essa mãe aqui que a gente está vendo, né? A natureza, e a representação da Maga Elemental, né? Mas nesse dia em questão, a que se apresentou para mim foi a Mãe Morte, e ela se apresentou justamente porque é ela que faz esse trabalho de limpeza, né? De elementos densos que nós carregamos dentro da gente, de egos. Eu já fiz outro vídeo onde eu falo um pouco sobre o que é o elemento denso, o que são esses egos. Então é a mãe, né, que faz esse processo de morte interno dentro da gente mesmo, de eliminação dessas sombras, desses elementos. E nesse dia ela se apresentou para mim, ela veste uma roupa preta mesmo, né? E ela disse para mim que eu não estava sozinha e que eu não precisava ter medo, né? Que ela estava ali comigo e quantas vezes fosse necessário eu ir para esse lugar de escuridão, eu poderia ir sem medo nenhum. A diferença é que agora eu posso ir até esses lugares com consciência. Em 2016, 2017, como eu mencionei para vocês, eu estava nessas vibrações baixas, nessas dimensões inferiores, sem consciência. Hoje eu já tenho uma consciência um pouco maior sobre o que é tudo isso e eu posso fazer esse trabalho conscientemente, né? E nesse dia em questão ela se apresentou justamente para isso, para eu acessar essas dimensões inferiores que estão aqui dentro de mim mesmo. As religiões colocam como inferno, né? Então eu fui ao inferno nesse dia. Quando a gente fala inferno, vem um certo receio, um certo medo, né? E isso se deve por conta das religiões, né? Que justamente colocam como algo totalmente aversivo e criam todo um medo em cima de tudo isso, né? Mas na realidade, céu e inferno são estados de consciência, né? Eu não preciso necessariamente morrer para ir ao céu ou ir ao inferno. O céu e o inferno é aqui e agora. E tudo depende da forma que eu estou vibrando energeticamente, né, internamente. Então, se eu estou com as minhas energias baixas, se eu estou vibrando baixo, eu posso acessar essas regiões infernais. E se eu estiver vibrando alto, eu posso trazer o céu aqui para esse corpo, entendeu? Eu posso trazer o céu aqui para minha consciência agora. E é basicamente isso. E não temos que ter... Ai, eu acho que entrou um bicho na minha roupa. Gente, eram aqueles bichinhos que enroscam no cabelo. Tá, voltando. Então nós não temos que ter medo disso, nós não temos que ter medo do que nós somos, do que existe dentro de nós, né? Todos nós possuímos dentro da gente luz e sombra. E muitas vezes nós corremos dessas sombras, nós ignoramos essas sombras, nós reprimimos essa sombra. E fugir, fingir que não está lá, jogar para baixo do tapete, não vai fazer com que elas sumam. Muito pelo contrário, elas vão ganhando cada vez mais e mais força e cada vez mais, se a gente não tomar consciência delas e de fato tomar uma decisão de entender o que elas são, o que elas representam, elas vão tomar mais força, mais poder e vão crescer mais ainda dentro da gente, né? E foi isso que eu pude compreender, né, nesse dia e com os outros processos que eu já estava vivendo. E aí eu compreendi, eu aceitei, né, ir com a Mãe Divina para as regiões inferiores, para as regiões infernais, né, vamos chamar assim. E realmente eu senti eu descendo. Estava descendo, senti como se meu corpo realmente estivesse descendo, né. E eu cheguei num lugar que ele era muito escuro e eu via tudo de fora, como se eu estivesse vendo de fora todo o cenário, né. E era um lugar muito escuro que não tinham formas da maneira que a gente conhece, né? Formas físicas, era tudo energia. Então, me foi... Ai, gente...
Tá cheio de bicho. Vai, bichinho. Me foi mostrado energias organizadas, energias em espirais, por exemplo, energias alinhadas, ordenadas, e ao mesmo tempo também me foi mostrada formas energéticas totalmente deformadas, bagunçadas, e daí eu estava entendendo tudo aquilo como se fossem minhas próprias energias. Então dentro de mim eu tinha umas energias em ordem, vamos chamar assim, e tinham energias totalmente fora de ordem. E essas energias fora de ordem é justamente esses egos, esses elementos densos, e isso me fez refletir bastante, né? Mas eu estar nessa região de baixa vibração, eu comecei a sentir um mal-estar muito grande, né? E é um lugar muito difícil de se estar, né? E esses egos, esses elementos densos, eles não querem ser descobertos, né? Eles não querem ser eliminados de dentro da gente. Porque para eles sobreviverem, eles precisam da nossa energia, né? E quando a gente não tem consciência deles, não tem consciência como o que eles são, como eles agem, eles podem continuar, eles são impostores, né? Eles podem continuar agindo dentro da gente, se passando como nós mesmos. Ai, gente, tá difícil esses bichinhos aqui. Se passando como nós mesmos e continuar se alimentando da nossa energia. Cada vez eles vão crescendo, crescendo mais e isso vai alimentando esse ciclo, né? Então, quando você está num processo de descobrir esses elementos, de trazer sua consciência, né, para essa realidade, esses elementos eles começam a se manifestarem com mais intensidade. Foi isso que aconteceu nessa experiência, nessa sessão. E eu comecei a me sentir tão densa, tão carregada, que em um determinado momento eu passei mal, eu vomitei. E eu nem me dei conta que eu estava vomitando. Eu senti um aperto muito forte, né, na região do meu estômago. E eu tava muito... Ai, gente, tá com muito bicho aqui. Eles estão me... Ai, entrou na minha orelha. Gente, eu tive que trocar de lugar. Eu sofri um ataque de insetos. É aquelas abelhinhas marimbondo, não sei como que é o nome daqueles bichinhos que enrolam no cabelo, sabe? E eu tava do lado de uma árvore gigante que tinha eu acho que era a casa deles ali, né? Porque tinha vários deles ali. E eu tava bem ali do lado, né? A inteligência da pessoa. E daí eles começaram a me atacar. Aí eu mudei de lugar. Eu vou tentar ser mais breve, porque eu acho que se eles descobrirem que eu estou aqui, eles vão vir de novo enroscar no meu cabelo. Eu tava falando que eu passei mal, né? Que eu vomitei. E o vômito, ele é uma forma de distração, né? De tirar a gente do processo. Tem lugares que oferecem ayahuasca que falam que o vômito faz parte de um processo de limpeza, né? Lá no espaço que eu frequento, eles ensinam diferente pra gente. Eles colocam o vômito como uma distração e é o que faz mais sentido pra mim também. Não é necessário a gente vomitar para fazer limpezas, né? A limpeza ela é interna, a gente não precisa vomitar ou ir no banheiro, qualquer coisa desse tipo, né? Dá pra gente fazer isso até depois do processo, né? Mas durante o processo, se a gente ficar dando espaço a essas distrações, a gente não consegue realizar esse trabalho de identificação desses elementos, desses egos, enfim. E eles até ensinam pra gente a ter controle, né, sobre esse processo de querer passar mal, que é a gente prestar atenção na nossa respiração e controlar essa respiração e ter consciência corporal. E é o que eu sempre faço nos processos quando me surge esse mal-estar, né, essa vontade de vomitar. Só que nesse dia eu vomitei, eu nem vi que eu estava vomitando. Foi muito rápido, muito espontâneo. Que eu estava tão imersa no processo, né, nessas dimensões inferiores, que quando eu me dei conta que eu vi que eu estava vomitando, que eu abri o olho, eu tava, só tinha baixado a cabeça e passado mal. Tinha vomitado ali mesmo onde eu estava, inclusive nos meus pés e tudo. E não deu tempo mesmo de controlar. E nisso, realmente, depois que eu vomitei, eu perdi um pouco a potencialidade, né, do processo, a clareza do processo ali que eu estava vivendo. Após eu passar mal, eu continuei o processo, né, e nisso eu já não estava mais naquela região, vendo as formas, as energias e tal, porém eu estava com a mesma sensação, né, de angústia, a mesma sensação de mal-estar.
A início eu comecei a utilizar decretos do eu sou, né? Para quem não sabe, esses decretos do eu sou são decretos que ativam a nossa potencialidade, ativam a divindade dentro de nós mesmos, né? É como se a gente colocasse uma lei superior para governar uma lei inferior. Então eu comecei a utilizar esses decretos e conforme eu ia fazendo, né? Eu utilizei muito nesse dia o eu sou a verdade e eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. E eu falei muitas vezes também eu sou o que eu sou. Nesse processo de eu ficar no eu sou o que eu sou, eu comecei a ver que eu era muita coisa e que de fato eu não sabia quem eu era, né? Então muita coisa no sentido assim de que eu tinha muitos elementos dentro de mim e cada hora um deles diferente se manifestava, né? Cada um deles se manifestava de forma diferente e que muitas vezes eu alimento, né, esses elementos dentro de mim, como se eles fossem eu e eles não são eu, e daí eu já não sabia mais quem eu era, ficou uma confusão absurda dentro de mim. E eu vi que eu sou essa confusão no meu dia a dia, né, porque eu tô com essa série de elementos dentro de mim e se eu não tenho consciência deles, eles me controlam, eles me dominam. E aí eu entendi, né, que quando a gente trabalha eu sou o que eu sou, primeiro a gente precisa entender que de fato a gente é, o que a gente foi, o que a gente fez, o que de fato está dentro da gente, né, quais são as nossas sombras, quais são os elementos que nós criamos, em que épocas nós criamos, enfim. É muito vasto tudo isso, né, é muito complexo também. E aí eu comecei a trabalhar com eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o amor, eu sou a porta aberta que não pode fechar. E nisso eu meio que senti meu corpo subindo de novo, saindo, né, dessas dimensões inferiores. E quando eu cheguei mais lá no topo, assim, lá em cima, eu comecei a sentir um perfume muito bom de rosas, né? E eu sabia que era a presença da Mãe Divina novamente. E essa foi a minha experiência desse dia, né? Eu vi que eu tenho vários elementos dentro de mim, vários elementos dentro, vários egos, que de fato eu não sei quem eu sou. Esse trabalho aqui que eu trago para vocês, né, de beber o chá, de se autoconhecer, é um trabalho de você de fato começar a buscar entender quem você é, o que existe dentro de você, o que você cultivou dentro de você e você começar a trazer sua essência de volta, né, para essa dimensão aqui. Porque, como eu disse, esses egos, esses elementos, eles não são a gente, né? Eles são agregados, eles são impostores e são esses egos que criam o eu, né? A falsa ilusão do eu, que eu enquanto Isabela, indivíduo, você que está aí assistindo, não sei qual é o seu nome, né? Então essa personalidade quem cria esse eu são os egos, né? E isso é tão profundo dentro da gente que a gente acredita de fato que nós somos esse eu, essa personalidade, né? E o eu, na verdade, não passa de uma ilusão, tudo é um, né? Não existe separação, é tudo uma coisa só. E aí foi essa minha experiência, né? Esses elementos, eles são mestres, vamos chamar assim, da arte da ilusão, na arte de nos enganar e fazer acreditar que nós somos eles, de fato. E esses pensamentos, né, muitas vezes que surgem na nossa mente, né, nós não somos os nossos pensamentos. Quando vem um pensamento na sua cabeça, né, seja um sentimento ruim com relação a você mesmo, com relação a outra pessoa, tô dando só um exemplo, né, cabe a nós investigar quem é esse eu que está falando na nossa cabeça. Esse eu não é você, sabe? E que elemento que é esse que está se manifestando, entendeu? Então é a gente trazer essa consciência, né, para essa dimensão que a gente está e compreender cada um desses elementos e trabalhar sobre eles, eliminá-los, realizar mortes internas, né? Que o trabalho é esse, né? Cada vez que a gente faz esse trabalho a gente morre internamente, né? A gente mata esses elementos dentro da gente e quando a gente elimina esses elementos é a partir daí que nascem as nossas virtudes, né? Então eu só sei o que é amor de fato quando eu conseguir eliminar o elemento ódio de dentro de mim, né? Porque o amor, né, a essência do amor é como se ela estivesse presa, né, dentro dessa sombra do ódio. Então a nossa luz, ela está presa dentro dessa escuridão. E isso leva a gente para um outro ponto, né, que a gente não tem que fugir da nossa escuridão, a gente não tem que ter medo, porque a gente só acessa a luz através da escuridão. Eu só vou extrair a minha luz, a minha essência, mergulhando na escuridão que está dentro de mim. Porque a minha luz, ela está lá dentro dessa escuridão. Então eu preciso entender essa escuridão,
compreendê-la, aceitá-la, amá-la, né, de fato, como uma parte minha, porque é só com amor e aceitação que a gente é capaz de transformar as coisas. E a partir daí eu extraí luz, né, extrair consciência, né, desse processo de escuridão, dessa densidade. E então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa foi a minha experiência. Eu queria dizer para vocês: não tenham medo de quem vocês são, não tenham medo das sombras que vocês carregam dentro de vocês. Não precisa reprimir, não precisa jogar para debaixo do tapete. Aceite elas como parte de vocês, porque foram vocês mesmos que colocaram ela dentro de vocês, foram vocês mesmos que cultivaram esses elementos dentro de vocês, e muitas vezes não foi nessa existência, né? Esse processo de criação de elementos aconteceu há muito tempo, né? Então a gente só vai repetindo esses padrões de existência em existência, né? Então, cabe a nós investigar, né, em que época isso foi cultivado, da forma que ele se manifesta, e cabe a nós realizar esse trabalho de morte, né? Então, não tenham medo, aceitem essas sombras, fazem parte de vocês, e é por meio delas que se alcança a luz. Tem uma frase do Jung, né? O Jung, ele é o pai da psicologia analítica, e ele fala muito sobre questão de luz, sombra, arquétipos, enfim. Eu posso trazer mais vídeos com relação a isso mais pra frente, né? Por enquanto eu tô dando prioridade para as experiências com o chá, mas eu pretendo mais pra frente trazer outros conteúdos aqui pro canal, né? Seja livros que eu li que me auxiliaram, seja outras filosofias, né? Eu gosto muito das filosofias do budismo. Eu gosto muito também de estudar psicologia, né? Eu não tenho muita propriedade para falar, que não é minha formação, mas eu estudo por conta, porque eu acho muito válido no meus processos. Então, mais para frente, eu pretendo fazer conteúdo sobre isso. E o Jung, ele diz que uma árvore que queira tocar aos céus, ela precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Então, para eu chegar num processo de ascensão, de elevação, né, da minha consciência, primeiro eu preciso cair. Primeiro eu preciso mergulhar na escuridão para depois eu acessar essa luz. Então é basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigada e muita luz para cada um.